Bom, nós somos alunos do 8º semestre do curso de jornalismo na Unimep e nós desenvolvemos esse documentário agora na disciplina de Telejornalismo 2. O documentário se chama A Vida com Autismo e nós resolvemos abordar esse tema até para aproximar da própria sociedade. É um tema que é pouco discutido, poucas pessoas têm tanto conhecimento e o número, né, de diagnóstico vem crescendo cada vez mais. Então, por isso, nós escolhemos abordar esse tema. A gente decidiu falar sobre autismo porque a gente acredita que seja um tema que não tem o alcance que nós gostaríamos que ele tivesse. Procuramos fontes, né, que conseguissem nos contar as suas histórias. E, por isso, o documentário se chama A Vida com Autismo. Nós escolhemos mostrar a realidade de pais que têm filhos autistas e precisam lidar com eles diariamente. Esse foi nosso objetivo com o documentário. A gente acreditou que seria muito difícil encontrar fontes, mas, por conta de... Quando a gente foi procurar, nós descobrimos uma ONG em Araras e uma das nossas fontes foi o criador, o desenvolvedor dessa ONG. E na ONG nós encontramos vários pais que estavam extremamente abertos e receptivos em falar conosco. E eles estavam muito interessados em contar suas histórias e mostrar a realidade de seus filhos. Então, a gente acreditou que seria difícil encontrar as fontes, mas não foi, né? Essa é uma curiosidade legal aí da gente contar. Os pais queriam falar de como são suas vidas. E eu acho que o mais difícil não é nenhuma dificuldade, a gente não encontrou nenhuma dificuldade, né, durante o trabalho, né? Não, durante o trabalho foi algo... nós trabalhamos tudo em conjunto, não foi algo que a gente achou difícil de fazer. As fontes estavam realmente acessíveis para todos nós. Araras, viajamos uns 3 dias para Araras, conseguimos fazer tudo. Em um dia conseguimos 2 fontes, entrevistar 2 fontes. Foi algo fácil da gente realmente fazer. Eu acho que a dificuldade maior, na verdade, nós queríamos... A dificuldade maior até do autista é a comunicação, né? Então, são crianças que a maioria delas são não verbais, então não falam, não tem nenhum tipo de comunicação. Então, assim, nós queríamos mostrar essa realidade, porque tem muitos pais que têm filhos autistas e não sabem. Então, a nossa dificuldade foi falar, foi lidar com essas crianças, né? Apesar de ter algumas fontes tem uma das fontes, o Vitor, né, que é um adolescente, então ele já é bastante desenvolvido, ele já passou de um grau mais avançado para um grau, né, menor assim nessa colocação dos graus do autismo. Então, hoje ele se socializa, ele conversa, mas no tempo e no jeito dele. Então, assim, e nós queríamos isso, mostrar essa dificuldade também dos diagnosticados autistas, né? Para que, de repente, quem assistir o nosso documentário se identificar de alguma forma e poder ajudar nessa busca pelo diagnóstico. Tem mães que descobrem com a criança de 1 a 3 anos, mas tem pais que descobrem a criança na adolescência, já com 10, 12, 13 anos, né? Então, por isso essa dificuldade, porque eles pouco se comunicam. Então, assim, nós tivemos uma das fontes, sim, que falou, que é o Vitor, mas as outras 2 crianças, elas não se socializam, né? Então, teve essa dificuldade. Mas os pais foram, como a Maria Rita disse, nos receberam muito bem e totalmente abertos para mostrar essa realidade, essa rotina, as dificuldades que eles enfrentam, que não são poucas, e mostrar isso para a sociedade, que todo mundo pode colaborar de alguma forma também com essas famílias, né? Nas escolas, as crianças que convivem com as crianças autistas. Então, essa foi a nossa intenção, mostrar essa realidade para que todo mundo possa saber também sobre o tema e possa colaborar de alguma forma. A gente, como já foi dito aqui, buscou mostrar a realidade do autista, né? Contado pelos pais, com a narração deles. A gente busca, né, que a sociedade consiga
trazer esses autistas para dentro delas, né? Aceitem essas crianças, esses adolescentes, até mesmo os adultos. Nas escolas, um exemplo das nossas fontes que foi nos contado, teve a Daiane que uma mãe pediu para que o filho dela saísse da escola, porque a mãe não queria que o filho da Daiane, o Miguel, estudasse junto com o filho dela. E é algo assim, esse é o nosso objetivo, que as pessoas entendam que é algo, não é algo que não dá para viver junto, muito pelo contrário. O autista precisa ser inserido na sociedade, ser aceito, ser recebido de braços abertos. E esse foi o nosso objetivo, né? E é nossa mensagem aí. E para esclarecer também, para aproximar as pessoas dessa realidade, que não é tão distante, né, de todo mundo, nós buscamos profissionais de Piracicaba, também da Alma. Então, nós falamos com psicólogas, com assistentes sociais, com profissionais que lidam com essas crianças, né, além dos pais, profissionais que convivem, que trabalham com essas crianças, e a importância desse acompanhamento, dos profissionais envolvidos, que muitas crianças chegaram até a instituição sem nenhum tipo de comunicação, e hoje já conversam, já brincam com outras crianças, já interagem com a família, algumas já começaram a desenvolver a fala. Então, é importante a sociedade saber que isso existe e que não é tão distante da realidade que está ao nosso redor, né? Então, tem muitas pessoas que convivem com isso e não sabem. Então, como até a Maria disse, não é impossível de socializar com eles, né? Eles são abertos mais no jeitinho deles, né? Então, é importante as pessoas saberem conviver. Muitas das mães relataram até que crises que as crianças tiveram, tipo no shopping, de se jogar no chão, de fazer escândalo, e ouvir das pessoas que passam em volta falar: isso aí é falta de apanhar, é falta de educar. E não é, né? Não é. É um transtorno que, sim, a criança passa por aquela crise naquele momento, e até todo mundo lidar com aquilo e acalmar é um processo, né? Então, poucas pessoas sabem o que está acontecendo e acabam julgando. Então, essa é a importância da sociedade saber do que se trata, né? Até para poder, de alguma forma, colaborar e se socializar também. A seguir, você confere o documentário A Vida com Autismo. Bom, autismo é uma dificuldade cognitiva, né? Então, as percepções, os estímulos, eles chegam para o cérebro de uma maneira muito diferente do que para a pessoa neurotípica, tá? Então, som, cheiro, luz, o tato, tudo isso ele cai numa intensidade diferente para o autista do que cai para uma pessoa neurotípica. A descoberta. Você prestando mais atenção, você começava a ver as diferenças. Tipo, quando o professor em escola brincava com as crianças, jogava bola, a criança jogava para o pai jogava para o filho, eu jogava a bola para o meu filho, ele pegava e saía correndo. Então, assim, ele tinha um comportamento diferente das outras crianças. Então, foi aí que nós descobrimos. E fora isso, ele não dava função para o nome. Então, é até muito frustrante para o pai quando você chama a criança por nome e a criança não responde. Até os 18 meses, eu percebi que ele começou a regredir em algumas coisas. O Miguel estava começando a falar, o Miguel comia muito bem, o Miguel tinha uma sociabilidade legal com os primos, e começou a regredir. Começou a ficar restrito para comer, não querer comer, alguns alimentos que adorava, parou de comer. Todo aquele desenvolvimento da fala parou, travou.
não queria mais brincar com os primos, com os amiguinhos, queria só ficar brincando com os brinquedos dele, e de uma maneira muito clássica do autismo, que é virar o carrinho e rodar as rodas. Aquilo é que eu falei, tem alguma coisa errada. Foi aí mesmo, foi observando o comportamento, a alimentação, que eu percebi. Ele andou no tempo certo, ele falou no tempo certo, só que assim, o que mais eu notei as diferenças é na pré-escola, quando ele foi no parque, né? No parque infantil ele não brincava com as outras crianças, né? Ele não fazia lição, ele não queria ficar lá, ele chorava muito, ele tinha vômito, né? Ia no parque, ele vomitava, aquela ansiedade, né? Até o pediatra falou assim, é normal, né? Porque ele tá ansioso, então, mas não passava, né? Ia mudando de manias e o jeito dele, né? Era diferente de outras crianças. A aceitação. Depois de 2, 3 meses que eu já estava na consulta, que eu já estava correndo atrás com o Miguel, e que eu percebi que a evolução é uma coisa muito lenta, porque como o Miguel é não verbal, eu achei que em 2, 3 meses de fono eu iria conseguir, que o Miguel iria estar falando. E hoje, ele tinha 3 anos, hoje o Miguel está com 4. Então esses 2, 3 meses que eu percebi que ele não falou, aí eu caí em mim e falei, nossa, o processo é muito mais para baixo. Então aí eu tive um pouquinho mais de problema. A gente tem o diagnóstico, vê as diferenças, né? Então a gente leva aquele choque muito grande, né? É difícil, não pelo diagnóstico, mas por tudo que você passa, né? Só que tem o lado bom, quando você tem uma aceitação, então você comemora cada passo, né? É coisas assim que surpreende mesmo, né? O Gustavo, assim, realmente a gente foi aprendendo a lidar. Então, assim, não foi uma surpresa feliz. Foi uma surpresa que, de então, a gente não esperava. Então, assim, é aprendendo a viver um dia após o outro para você ter essa felicidade, essa alegria de ter ele, né? Mas por ele ser autista, não. Mas pela criança que ele é, sim, a gente foi bem feliz com ele. As dificuldades. Difícil a adolescência, foi a época que ele mais tinha crise, paranoias, repetição, sabe? Ficava num determinado assunto, então assim, muita rigidez, né? Era só aquilo. Ele já teve várias crises bem assim, intensas mesmo, de quebrar vidro, de se machucar, de auto se mutilar mesmo. Foi uma fase terrível, principalmente na adolescência. A gente tenta auxiliar, né, em casa. A gente pede também para o professor de sala de recurso estar investigando sobre a necessidade. Nós ficamos também um pouco em cima do professor para ver, porque recentemente até as matérias que ele recebeu tinha perguntas que nem eu saberia responder. Então, assim, é um questionamento que não tá para ele, aquele material não está adaptado para ele. E a gente vê claramente isso. Então, eles não conseguem adaptar. Então, nós ficamos mais assim realmente em cima do profissional para buscar que ele possa adaptar da forma correta. Mas ainda é muito um contato humano, não é nada programático, não é uma coisa que você vê que respeitou uma lei. É uma coisa muito tapa-buraco, hoje, infelizmente. Busca muito intensa por uma escola que tivesse um recurso para o autista, né? Miguel, eu sou de Araras, mas o Miguel estuda em Rio Claro, porque lá em Rio Claro que eu achei uma escola que tivesse um psicólogo que só atende as necessidades do autista, um preparo dentro da classe para o autista. Em si, a escola busca um atendimento realmente de inclusão, porque falar que você inclui e fazer a inclusão tem uma diferença. Então lá eu percebi que lá realmente eles fazem a inclusão. Como é ser pai, mãe de autista? Ele é meu companheiro, né? Todo dia, junto, para qualquer situação, né? Ele tá comigo. E assim, não é exigente, né? A roupa que você compra tá bom. Ele, todo dia, ele fica, mãe, você é linda, mãe. Posso te dar um beijo? É um carinho,
é um amor tão puro, né? É uma coisa assim, não tem nem como explicar o amor que eu sinto por ele, né? E ele por mim também, né? Você vê a gratidão, você vê que eu sou assim o porto seguro dele, né? Gustavo é para mim a melhor sensação, né? Como qualquer pai de qualquer criança, a gente não classifica ele por ser diferente. É uma criança como qualquer outra. Então assim, pra gente ser pai dele é ótimo, né? É maravilhoso. Graças a Deus é um menino muito alegre, muito gostoso, né, de lidar com ele, então é ótimo. Não tem outra palavra senão é uma honra ser mãe do Miguel. É muito bom ser mãe do Miguel. Mesmo antes do diagnóstico ou depois do diagnóstico, é um amor que a gente sente, eu acho que qualquer mãe sente isso. E quando você tem um filho especial, esse amor, acho que assim, ultrapassa barreiras que a gente acha que nem existe, né? Mas é uma honra, a palavra é honra. O futuro. Eu acho que assim, eu tô tentando fazer todas as terapias que eu consigo, eu quero dar a maior autonomia possível para ele. E eu acho que assim, vem vindo uma geração, pelo menos é o que eu sinto dos amiguinhos da classe do Miguel, uma geração de crianças que tem essa capacidade de entender que a outra pessoa é diferente e de acolher essa pessoa diferente. Pretendo que ele consiga fazer mais atividades, que ele tome gosto por algumas coisas que vai trazer um prazer para ele, uma ocupação para ele, né? Eu quero que ele seja feliz. Eu tenho muito receio da sociedade, não pelo autismo, mas a sociedade ela está se tornando muito intolerante. Ela prega uma certa amistosidade, né? Um certo, olha, tudo isso é machismo, tudo isso é feminismo, tudo isso é não sei o quê. Taxa-se muito as pessoas. É óbvio que o autista está no meio. Só que eles não vão taxar como, olha, o autista. Eles vão desclassificá-lo. Então, tipo, não vão ter contato com essa pessoa. Então, eu acredito sim que a sociedade ela tá desse jeito. Mesmo com acesso a tanta informação, o ser humano continua o mesmo. O medo. Meu maior medo em relação ao Gustavo é um dia eu com a minha esposa ir e não deixar nada para que ele continue a viver numa boa. Então assim, não é outro medo, meu medo é esse. Como ele vai estar quando nós não estivermos. Acho que é isso, porque enquanto você está aqui, você controla, você molda, né? Não estou dizendo que o filho nosso vive numa redoma de vidro, não é isso. Mas você consegue moldar o ambiente para se tornar favorável. E aí, a hora que você não está mais próximo, realmente, você não tem controle. Eu tenho medo de um dia eu não estar presente até que o Miguel esteja apto para viver sozinho. Eu acho que o Miguel, a falta do Miguel ainda não estar pronto para viver o mundo e eu não estar lá junto para ajudá-lo. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não vejo medos assim para o Miguel. Eu não vejo medos. Eu acho que é medo de mãe, ainda que seu filho não esteja apto para o mundo. Eu acho que é isso. Eu morro de medo de morrer e largar ele, porque ninguém vai conseguir cuidar dele igual eu cuido. Não tem. Eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa comigo de deixar ele. De pais para pais. Seu filho é autista, ele vai ser o Albert Einstein. Não, deixa ele ser criança. Então assim, o recado que eu dou para os pais é deixa ele ser o que ele quer ser. Não vai você moldar. Respeito. Eu acho que assim, respeite o outro como você gostaria que respeitasse o seu filho. É só respeito, gente, mais nada. Eu acho que a palavra de ordem é respeito. Lógico que vai ter dia que a gente se desespera, chora, porque você não encontra essa solução, mas tem solução para tudo. É criar que nem uma criança normal, com limite, né, disciplina e muito amor.